Bom, pessoas, agora vamos resolvendo a questão de número 13, tá? No último vídeo eu resolvi a questão de número 12 e a questão número 13 tem a ver com comparação e álgebra, tá? E diz o seguinte, ó. Sabendo que 2 cajus equivalem a 9 tamarindos, 5 tamarindos equivalem a 3 pinhas e 9 pinhas equivalem a 10 goiabas, podemos afirmar que um caju é equivalente a 3 goiabas, 4 pinhas, 5 tamarindos, 6 pinhas ou 7 goiabas. Bom, então observa que a questão ela nos dá 4 tipos distintos de fruta, que no caso são os cajus, que eu vou chamar aqui de C, a gente tem os tamarindos, que eu vou chamar de T, a gente tem as pinhas, que eu vou chamar de P, e a gente tem as goiabas, que eu vou chamar de G, tá? Então vou afastar um pouco esse G aqui. Então essas são as 4 frutas que a questão nos dá. E agora eu vou montar as relações. Bom, a primeira informação que a questão diz é que 2 cajus equivale a 9 tamarindos. Então, algebricamente falando, eu tenho que 2 vezes o C é igual a 9 vezes o valor de T. Por outro lado, a questão diz que 5 tamarindos equivalem a 3 pinhas. Então, 5 vezes o valor de T é igual a 3 vezes o valor de P. E por fim, ele diz que 9 pinhas equivale a 10 goiabas. Então, eu vou ter que 9 vezes o valor de P é igual a 10 vezes o valor de G. Tá, então a partir dessas equações, a gente consegue comparar as unidades e dizer a equivalência de um caju. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou somar todas essas 3 equações aqui, ó. Como é que eu faço isso? Eu vou somar todo mundo que está no membro esquerdo, que no caso é 2C mais 5T mais 9P, e vou somar todo mundo que está do lado direito, que no caso é o 3T mais 3T não, 9T mais 3P mais 10G. Então, somando todo mundo, eu vou ficar com 2C mais 5 vezes o T mais o 9P. Isso aqui vai ser igual ao 9 vezes o T, mais o 3P, mais o 10G. Bom, como nosso objetivo aqui é encontrar o valor de C, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o 2C, que está do lado esquerdo, vou manter ele desse lado, e vou passar todo mundo que está do lado esquerdo, à exceção do 2C, e vou jogar para o lado direito. Então, observa que eu vou ficar com o 9T, mais o 3 vezes o P, mais 10 vezes o G, que era todo mundo que já estava do outro lado, e agora eu passo o 5T com o sinal trocado, então menos 5T, e eu passo o 9P com o sinal trocado, então menos 9P. Então agora eu vou ficar que o 2 vezes o valor de C vai ser igual a... Observa que eu posso subtrair 9T do 5T, então 9 menos 5 está dando 4, então aqui vai ficar 4 vezes o valor de T. Então esses dois caras aqui já foram uns com os outros. Aí agora eu posso pegar o 3P menos o 9P, isso aqui vai dar menos 6P, tá? Então esse cara foi embora com esse cara. E por fim, vai restar aqui o 10 vezes o G, então eu vou ficar com mais 10G. Observa que eu posso dividir ambos os membros da minha equação por 2, porque aqui eu tenho 4, que é múltiplo de 2, o 6, que também é múltiplo de 2, e o 10, que também é múltiplo de 2. Então eu divido aqui o primeiro membro por 2 e o segundo membro por 2. 2 dividido por 2 vai dar C, que é o que eu quero descobrir. Isso aqui vai ser igual a 4T dividido por 2 dá 2T, menos 6P dividido por 2 dá menos 3P. E agora eu faço o 10G dividido por 2, que está dando 5G. Então, observa que eu montei aqui uma equação que nos permite determinar a equivalência do caju com os tamarindos, com as pinhas e com as goiabas, tá? Então, a gente vai ter que comparar caso a caso. Então, eu vou colocar aqui do lado quais vão ser esses casos, tá? Então, no caso 1, eu vou comparar o caju com o peso de um tamarindo, por exemplo, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, o caju vai equivaler, como eu quero comparar a um tamarindo, então o 2T ele vai se manter. Aí agora eu tenho que colocar o valor do P em função de T, porque observa que eu tenho menos 3P aqui. Se a gente voltar nas nossas equações, a gente tem alguma equação que relaciona o valor do P e o valor de T. A gente tem aqui, ó, nessa segunda equação, observa que eu tenho que 5 vezes o T é igual a 3 vezes o P. Como eu quero colocar o valor de P em função de T, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa equação daqui e vou fazer uma pequena substituição. Então, eu vou repetir ela aqui, ó, 5 vezes o T é igual a 3 vezes o P. Como eu quero colocar, é o P ou é o T? É o P em função de T. Então, eu vou ter que o 5 vezes o T dividido pelo 3 vai ser igual ao valor de P. Então, o que é que eu fiz? Eu peguei esse 3 aqui, que está multiplicando o P, e eu joguei para o primeiro membro da equação dividindo. Então, onde tem P, eu vou trocar por 5T dividido por 3. Então, observa que eu vou ter aqui o menos 3 vezes o 5T dividido por 3.
tá? E agora eu vou fazer o quê? Eu vou somar com 10 vezes o valor de g, que na verdade é 10 não, é 5, tá? Então vou somar aqui com 5 vezes o valor de g. Então novamente eu vou ter que colocar agora o valor de g, só que em função de quem? Em função de t. Desculpa. E como é que eu faço isso? Observa que nessa segunda equação aqui, nessa terceira equação na verdade, a gente tem que 9 vezes o valor de p é igual a 10 vezes o valor de g. Só que eu tenho um valor para P. Então, no lugar de P, eu vou trocar por esse valor aqui, ó. Então, vai ficar 9 vezes o 5T dividido por 3. E isso aqui vai ser igual ao valor de 10 vezes o G, tá? Porque eu preciso colocar o valor do G em função de quem? Em função do T, porque daí eu consigo comparar o caju com os tamarindos, tá? Se eu não chegar a nenhuma resposta, aí eu vou ter que fazer a mesma coisa com as pinhas e depois fazer a mesma coisa com as goiabas, tá? Então aqui, observa que eu tenho 9, que está dividindo por 3, então isso aqui vai dar 3, então vai ficar 3 vezes 5T, e isso aqui vai ser igual a 10 vezes o valor de G. Então observa que eu posso dividir por 5 dos dois lados, tá? Então eu divido aqui o primeiro membro por 5 e aqui o segundo membro por 5. Então esse 5 corta com esse 5, então vai ficar que 3 vezes o valor de t vai ser igual a 2 vezes o valor de g, tá? Só que a questão, ela quer saber o quê? Ela quer saber o valor de g em função de t. Então eu vou ter o 3t dividido pelo 2, e isso aqui é igual a g, tá? E agora o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente substituir aqui, ó. Onde tiver o g, eu vou trocar pelo 3t dividido por 2. Então eu vou colocar aqui, ó, 3t dividido por 2, tá? E agora a gente vai fazer essa comparação. Então eu vou ter que o caju vai equivaler a 2t menos o 3 vezes o 5t sobre 3. Observa que eu posso simplificar esse cara com esse cara. Então vai ficar apenas o 5t. E agora eu vou somar com o 5 mais 3t, ou melhor, o 5 vezes 3t sobre 2. Então eu vou ter 5 vezes 3, que dá 15t, dividido por 2, tá? Observa que eu vou ter que uma soma de números inteiros com números fracionários. Então eu vou ter que igualar os denominadores. Para fazer isso, eu vou multiplicar todas as equações por 2. Então aqui vai ficar 4 vezes o valor de t, aqui vai ficar 10 vezes o valor de t, e aqui vai ficar 15 vezes o valor de t, tá? Então fazendo essa conta aqui, ó, a gente vai ter que o c vai ser igual a 4t menos 10t mais 15t. Então observa que eu vou ter 4t menos 10t, isso aí tá dando menos 6t mais o 15t, tá? Isso aqui tudo que tá dividido por 2. Então eu vou ter que o c vai ser igual a quanto? Eu vou ter 15 menos 6, tá dando 11, 11 vezes o t dividido por 2. Ou seja, quando eu comparo o caju com o tamarindo, eu obtenho que o caju equivale a 11t sobre 2. Você poderia reescrever essa expressão como sendo o 10t dividido por 2 mais o t dividido por 2. Porque se você somar 10t mais t, você vai ter 11t e você vai estar dividindo por 2. Então, se você fizer essa conta, você vai ter 10 dividido por 2, que dá 5t, e agora eu vou ter o t dividido por 2. Ou seja, um caju, ele equivale a 5 tamarindos e metade de um tamarindo. Só que nas alternativas, a gente não tem aqui que um caju equivale a 7 tamarindos, tá? Ele equivale, na verdade, a 5 tamarindos e metade de um tamarindo. Então, não pode ser a letra C, tá? Então, agora que a gente comparou o caju com o tamarindo, a gente vai ter que fazer o mesmo esquema, porém com a goiaba e com as pinhas, tá? Então, agora vamos fazer a mesma comparação com as... deixa me ver, vou fazer com as pinhas, tá? Então, vamos lá. Então, eu vou ter aqui que o C vai ser igual a 2T menos 3P mais 5G. Eu vou repetir novamente, ó. Eu vou ter aqui, então, o 2 vezes o T menos o 3 vezes o P mais 5 vezes o G. Então, agora eu vou comparar com as pinhas. Então, vou ter que colocar todo mundo em função de quem? Em função de P. Bom, então, vamos olhar aqui se existe alguma equação que relaciona o P com o T. Porque eu vou trocar aqui o T pelo P, tá? Então vamos lá. Aqui, ó, nessa relação a gente tem que 5 vezes o t dividido pelo 3 é igual a p. Só que agora eu quero o contrário. Eu quero saber o valor de t em função de p.
para poder comparar o caju com as pinhas. Então, eu vou multiplicar cruzado, daí eu vou ficar aqui 5 vezes o t vai ser igual a 3 vezes o p. Então, como eu quero o t em função de p, eu vou ficar aqui o t vai ser igual a 3 vezes o valor de p dividido por 5. Então, eu vou vir aqui na nossa equação e vou colocar 2 vezes o valor de t, ou seja, 2 vezes o 3p dividido por 5, tá? E agora eu vou subtrair aqui com o 3p e vou somar com o 5 vezes o g. Só que 5 vezes o g eu não tenho, né? Eu tenho que colocar agora o g em função de quem? Em função de p. Só que observa que eu tenho uma equação que relaciona o t com o g e eu tenho uma com t e p. Então o que é que eu vou fazer? Como eu quero colocar o g em função de p, eu vou pegar aqui esse t, que vale 3p sobre 5, e vou substituir aqui, ó, porque daí eu consigo montar uma relação entre o g e o p. Então vai ficar 3 vezes o valor de t. Só que a gente sabe que o t vale 3p dividido por 5. Só que nota que isso aqui é só o valor de t. Então, eu tenho que dividir isso aqui tudo ainda por 2. Então, eu vou ter 3 vezes o p dividido por 5, dividido por 2. E isso aqui vai ser igual ao valor de g, tá? Então, agora, observa que eu tenho aqui um produto e uma divisão de fração. Então, eu vou ficar aqui 3 vezes 3p vai dar 9p. 9p dividido por 5 dividido por 2. Dividir o número por 5 e dividir por 2 é a mesma coisa que dividir por 10, tá? Mas se você não conseguir visualizar, você pode fazer o seguinte, ó. Você pega o 9p dividido por 5 dividido por 2 e isso aqui vai ser igual ao nosso g. Então, o que é que eu faço? Eu pego, conservo a primeira fração, então continuando aqui embaixo, então vai ficar o 9p dividido por 5 e multiplico pelo inverso da segunda, que no caso é 1 meio. E daí você faz 9p vezes 1, que dá 9p, e 5 vezes 2, que dá 10. Então, a gente chega à conclusão de que o 9p dividido por 10 é igual ao valor de g, tá? Então, agora eu vou colocar ali o valor de g, eu vou trocar por 9p dividido por 10. Então, aqui vai ficar 5 vezes o 9p dividido por 10, tá? E agora a gente vai ter que o c vai ser igual a... Agora a gente faz essa conta toda aqui, ó. 2 vezes 3p tá dando aí 6p, no caso que está dividido aí por 5, menos 3 vezes o valor de p, eu vou apenas repetir. Observa que eu estou multiplicando por 5 e estou dividindo por 10. Então, eu posso dividir por 5 em cima e embaixo. 5 dividido por 5 dá 1 e 10 dividido por 5 está dando 2. Então, vai ficar 9 vezes o p dividido por 2, tá? E agora a gente vai ter que fazer essa soma aí de frações com números inteiros. Observa que eu tenho 5 aqui e tenho 2k. Então, o denominador comum, as frações, vai ser quem? Vai ser o mínimo múltiplo comum. Entre 5 e 2, que vai dar 10. Aí agora a gente faz, ó. 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 6 está dando 12 vezes o valor de P. Aí 10 dividido por esse cara daqui vai dar 1. Então, 10 dividido por 1 vai dar 10, na verdade. E daí 10 vezes 3 a gente vai ter 30. Então vai ficar 30p. E por fim eu vou somar 10 dividido por 2 está dando 5. E 5 vezes o 9 está dando aí 45p. Então eu vou ter que o C ele vai ser o quê? Eu vou ter, ó, 12 mais 45, que dá quanto? 12 mais 45, isso aí tá dando 57, né? 57p menos o 30p dividido aqui por 10. Então, eu vou ter que o caju vai equivaler ao 27 vezes o P dividido por 10. Ou seja, eu posso dizer então que o caju ele equivale a 27p dividido por 10, que é a mesma coisa que 0,27p. Ou melhor, 2,7p. 2,7p. Ou seja, equivale a duas pinhas inteiras e 1/7 de uma pinha, tá? Por isso que a gente tem aqui 7. Na verdade, seria 7 décimos. Então, imagina que aqui eu tenho uma pinha, aí eu tenho outra pinha, e daí eu tenho uma terceira pinha aqui. E daí eu vou pegar 7 dessa pinha. Então, eu divido ela em 10 partes, e dessas 10 partes eu vou pegar 7. E isso aqui é a equivalência de um caju. Então, as alternativas que tiver pinha, a gente já pode excluir também. Então, a gente tem que não é 4 pinhas, e a gente tem que não é 6 pinhas. Então, agora a gente vai, por fim, comparar os cajus com as goiabas, tá? E ver se bate. Já tá acabando a questão, tá? Já tá acabando, obviamente, é uma questãozinha meio chata.
Seria mais fácil você supor-se valores para C, para C, para T, para P e para G. E agora vamos comparar com o G. Então, novamente, eu vou copiar aquela equação em que diz que C é igual a 2 vezes o valor de T, menos 3 vezes o valor de P, mais 5 vezes o valor de G. Então, como eu quero deixar esses caras em função de G, o que é que eu vou fazer? Eu vou ter que pegar uma equação que relaciona o T e o G, tá? Deixe-me ver se eu tenho uma equação que relaciona o T com o G. Aqui, ó, a gente tem que 3T sobre 2 é igual a G. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou voltar para o original, tá? Então, eu vou ter que 3 vezes o T é igual a 2 vezes o valor de G. Então, eu tenho que o T vai ser igual a 2 vezes o valor de G dividido por 3. Então, onde tiver o T, eu vou trocar por 2 vezes o G dividido por 3. Então, aqui, como é 2 vezes o T, eu vou ter 2 vezes o G dividido por 3, que está multiplicando esse cara daqui, tá? Então, é 2 vezes o G dividido por 3 vezes o 2, porque eu tenho 2 vezes o valor de T. Aí, agora eu vou tirar o menos 3 vezes. Aí, agora eu tenho que pegar uma equação que relaciona o P com o G. Nessa equação aqui, ó, eu tenho o P em função do G, ou seja, é o 9P dividido por 10. Então, eu vou ficar com 3 vezes o 9P, é o 9G, né? Calma aí. Ah, tá, eu tenho que voltar para a forma original. Então, vou ter que pegar, multiplicar aqui, ó. O 9P vai ser igual a 10 vezes o valor de G. Então, o 9P é 9P dividido por... Na verdade, é o P em função de G. Então, é o P vai ser igual ao 10G dividido por 9, tá? Eu tava fazendo ao contrário. Então, aqui eu vou trocar. Então, onde tiver o P, eu vou trocar pelo valor que a gente viu ali, que está em função de G, para a gente poder comparar. Então, vou ter que o P vai ser igual ao 10G dividido por 9. Então, aqui vai ficar ó, 10G dividido por 9. E, por fim, eu vou somar com o 5G que está aqui no final. Então, aqui mais 5G. E agora a gente faz essas contas e a gente chega à nossa conclusão, tá? Então, vou ter que o caju vai equivaler, ó, 2G vezes 2G, ou melhor, 2G vezes 2, isso aqui tá dando 4 vezes o valor de G, dividido pelo 3, menos. Aí agora, observa que eu posso dividir em cima e embaixo por 3, então vai ficar menos aqui. Daí vai ficar em cima 10 vezes o valor de G, dividido pelo 3. Porque o que eu fiz? Eu peguei, dividi o 3 daqui de cima por 3 e o 9 daqui de baixo por 3. E por fim, eu vou ter que somar aí com 5 vezes o valor de G. Então, observa que eu vou ter que o caju, ele vai ser o quê? Nota que os denominadores aqui, eles são iguais, tá? Então, eu posso simplesmente subtrair. Observa que eu tenho que o menos 10G, ele está negativo. Então, quando eu fizer menos 10 mais 4, eu vou ter menos 6. Então, eu vou ter menos 6G, isso aqui que está dividido por quanto? Dividido por 3, somado com 5 vezes o valor de G. Então, nota que aqui agora eu posso dividir, ó. O menos 6G dividido por 3 vai dar menos 2 mais 5G. Ou seja, aqui é G, tá? Então, eu vou ter que o caju vai ser menos 2G mais 5G. Isso aqui tá dando 3 vezes o valor de G. Ou seja, o caju, ele equivale a 3 goiabas, tá? Então, observa todo o reboliço que a gente teve que fazer só para chegar à conclusão de que o caju equivale a 3 goiabas. E agora, se a gente for alternativas, a gente tem que a resposta correta é, portanto, a letra A, tá? Essa aqui é uma questão do nível 3, ou melhor, do nível 2 do Zumbi dos Palmares, alunos do 8º e 9º ano. Eu não sei se tem uma forma mais prática de resolver. Eu pensei fazer assim, por equações, tá? Com certeza, uma forma mais prática de resolver, provavelmente é supondo valores para C, T, P e G, que no caso é o caju, os tamarindos, as pinhas e as goiabas. Mas enfim, depois de todo esse trabalho, a gente tem que a resposta correta é, portanto, a letra A, 3 goiabas.